conversar um pouquinho com vocês, né? Quem me conhece sabe que eu não sou de gravar vídeos, porém, eu sinto essa necessidade, sabe, de falar com vocês um pouco a respeito da minha vida. Há um tempo atrás, eu não teria essa coragem de gravar vídeos, porque eu tenho um certo trauma com os meus olhos. Quando eu era criança, eu sofria muito bullying. Então, eu fiquei com esse trauma de vídeos, né? Claro que os olhos eles são diferentes, eles são arredondados, e isso me afetou bastante, assim, a questão da minha personalidade e tal. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas, né, depois disso que eu cheguei. Então, né, como eu ia dizendo, quando eu era criança, eu sofria muito bullying, uma questão estética dos meus olhos, né? Eu era muito xingada, então isso me afetou bastante e isso me prejudicou muito. Mas, depois dessa luta que eu estou enfrentando, eu estou começando a ver a vida de uma outra forma, né? Então, fazer o que? Aceitar que dói menos, né? Eu não me considero, eu não me acho uma pessoa bonita. Mas, por dentro, eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Eu descobri, não seja lá essas coisas, mas eu me considero uma pessoa bem legal. Então, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas não sei se vai ser possível hoje, mas breve, farei isso. Então, analisando a minha vida, né, analisando o meu passado, e esse problema que eu cheguei a enfrentar, né, questão das pessoas, me tratavam mal, super mal, por causa da minha aparência, né. Então, acabou que eu me tornei uma criança meio que depressiva, né? E isso afetou bastante mais a minha vida. Só que hoje eu dou graças a Deus por essas pessoas terem passado pela minha vida. E elas não sabem o quanto elas me fizeram bem. Por quê? Porque eu me tornei uma criança mais próxima de Deus, sabe? Era na presença dele que eu me sentia bem, eu me sentia realizada, e eu comecei a desenvolver essa intimidade com Deus quando eu era criança devido a esse problema. A partir desse momento, né, que eu comecei a desenvolver a minha intimidade com Deus, nossa, coisas extraordinárias acontecendo na minha vida, sabe? Assim, você se ajoelhar e você orar a Deus, pensamentos, e logo mais, assim, o que você orava, o que você pedia a Deus, acontecia, assim, de repente, em questão de horas. Eu sonhava, eu desejava alguma coisa, e eu orava a Deus e Ele me dava. Então, assim, eu vi o quanto Ele era real, entendeu? Então, assim, muitas coisas que eu vivi na minha vida, eu vivi o tempo todo conectada com Deus. E foi isso que me ajudou e está me ajudando hoje, né, em questão de tudo quanto eu estou vivendo, da superação, sabe? Porque se eu não tivesse Deus, como eu conheci Ele naquela época, né, e o que Ele fazia para mim, talvez eu não acreditasse, como eu ia dizendo, né, talvez eu não acreditasse em Deus, que Ele fosse real, que Ele pudesse me curar, né, como Ele está me curando. Sei lá, eu sou assim, meio que exagerada nas palavras, eu converso bastante com Deus. Eu sou tão íntima dele, sabe, que eu me sinto no direito de falar o que eu quero pra ele, né? E ele simplesmente me entende, me compreende. E chegou um período da minha vida que, sabe, eu estava me sentindo uma pessoa tão falha, estou falha, que eu disse, Deus, me leva pra casa do oleiro. Quem lê a Bíblia conhece essa passagem na Bíblia que, tipo assim, levar a pessoa para casa do oleiro é uma forma de você se quebrar todinho e se tornar uma outra pessoa, moldada por Deus. Eu pedi para ele me moldar. Então, eu sempre cantei para Deus, que ele diz mais ou menos assim. Vou tentar cantar para vocês, eu não sou cantora. Mas esse menino dizia assim,
Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou falho, Senhor. Faz de mim como assim desejares, ó Deus. Então, assim, hoje, tudo quanto eu estou vivendo, eu tenho plena convicção que Deus ouviu a minha oração. Eu estou na casa do oleiro, o Senhor está me moldando e eu não sou mais a mesma pessoa. Eu costumo dizer agora que antes do câncer eu era uma pessoa. Com ele, eu estou sendo outra. E depois dele, eu sei que eu serei uma pessoa bem melhor, né? Então, eu tenho certeza da minha vitória, eu tenho convicção da minha vitória, da minha cura, porque eu tenho segredos com Deus, assim, Ele fala comigo, então tem coisas que eu deixo pra depois vão ver, né? O agir de Deus na minha vida, da forma como Ele irá fazer, né? Eu sei que no fundo do meu coração, o que eu mais desejei mesmo foi honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu sei que através disso, então o mais incrível que eu acho, que diante de tudo isso quanto eu estou vivendo, não foi surpresa para mim, sabe? Quando eu recebi o diagnóstico dos médicos, né? Tipo assim, cara, eu já sabia que ia acontecer comigo, porque Deus tinha falado comigo. Em 2019, Deus usou uma pessoa para dizer para mim. Ele falou na presença da minha mãe, das minhas duas irmãs, e falou assim, olha, ela vai passar por um momento difícil e uma das irmãs dela vai ter que cuidar dela. E, sabe, de repente assim, eu esqueci desse processo de que Deus tinha falado comigo e depois, em outros momentos, Ele falou para mim ser forte e corajosa, né? E tipo, eu não entendia, eu não sabia de fato o que seria, mas quando eu recebi o diagnóstico, eu lembrei na hora do que Deus tinha falado. A primeira vez que a médica veio falar comigo, ela disse assim, você já deveria estar preparada psicologicamente. Você vai fazer quimioterapia, você vai fazer rádio. Então, naquele momento ali, eu olhei assim pra ela estava com a cara tão espantada, e eu olhei pra ela e eu pensei assim, foi para esse momento que o Senhor falou comigo. Então, quando ela falou aquilo ali, né, porque antes eu estava em busca da cura da minha anemia, eu sabia que eu estava com anemia e até então não pensava nada de câncer, né? De repente eu fui diagnosticada com câncer, aí eu disse, foi para isso que o Senhor disse que era para mim ser forte e corajosa. E depois, logo mais, outra médica chegou e falou, né, assim, na presença de vários estudantes, né, que lá em Petrolina. Aí ela disse bem assim, a partir de agora, você quer saber tudo sobre você ou você quer nomear alguém para ouvir falar de você? A primeira vez que a médica veio falar comigo, ela disse bem assim, você já deveria estar preparada psicologicamente. Você vai fazer quimioterapia, você vai fazer rádio. Então, naquele momento ali, eu olhei assim pra ela estava com a cara tão espantada, e eu olhei pra ela e eu pensei assim, foi para esse momento que o Senhor falou comigo. Então, quando ela falou aquilo ali, né, porque antes eu estava em busca da cura da minha anemia, eu sabia que eu estava com anemia e até então não pensava nada de câncer, né? De repente eu fui diagnosticada com câncer, aí eu disse, foi para isso que o Senhor disse que era para mim ser forte e corajosa. E depois, logo mais, outra médica chegou e falou, né, assim, na presença de vários estudantes, né, que lá em Petrolina. Aí ela disse bem assim, a partir de agora, você quer saber tudo sobre você ou você quer nomear alguém para ouvir falar de você? Então, como eu ia dizendo, né, ela falou assim, você quer, a partir de agora, quer saber tudo sobre você ou quer nomear alguém da sua família, sua mãe, seu pai, um irmão, um tio, um primo? E aí eu disse, olha assim para ela, eu disse, não, se diz respeito a mim, eu quero saber tudo sobre mim. E ainda disse mais, se eu estou preparada espiritualmente, é bom que eu me preparo mais ainda. E nessa hora, né, todos os estudantes ficaram olhando assim pra mim e disse, poxa, né, acho tudo sem entender, porque
Se eu estava realmente preparada espiritualmente, eu confesso que hoje eu estou muito, mil vezes mais preparada, que se Deus quiser me levar hoje, eu vou muito feliz e obrigada, né? Porque acho que não existe coisa melhor do que você estar na presença de Deus, sabendo que é um lugar que todo mundo vai. E todo mundo tem um portal. Todo mundo vai morrer um dia. Seja de câncer, seja de uma topada, um atropelamento, um AVC, né? Um derrame, em casa, a mesma coisa, ataque cardíaco. Existem várias formas da pessoa morrer. E uns vão primeiro, outros vão depois, né? Então, assim, eu digo, se for o meu momento, se fosse para ser o meu momento, eu iria morrer e ia ficar feliz ao lado de Deus, com certeza. Mas eu sei que esse não é o meu momento ainda, porque eu tenho muito ainda para fazer aqui na Terra. Eu creio que Deus ele tem um chamado na minha vida para alcançar outras almas para Ele, como em 2008 eu fiz uma oração para Deus. Eu falei para Deus, Deus, me leva para aquelas pessoas que não têm mais esperança de vida. Muitas pessoas já perderam, não sei se dizer se é a vontade de viver ou se ela quer viver, mas diante do problema que ela está enfrentando, ela perde a esperança e muitas delas tiram a própria vida. Não sei qual é o desengano que elas sentem. Eu acredito que elas não conhecem a Deus, porque se elas conhecerem a Deus, elas não vão querer tirar a vida delas, porque elas vão crer em Deus de uma tal maneira que, sabe, Deus ele é capaz de tudo, Ele cura a ferida da alma, Ele cura a ferida do corpo, Ele transforma a pessoa em um outro ser. É normal vocês verem pessoas que vivem uma vida, uma vida miserável, jogado nas drogas, no álcool, e de repente quando eles conhecem a Deus, a vida dele é transformada, você vê nitidamente a transformação na vida deles. Você vê claramente. Sabe onde está o problema em tudo isso? É que se Deus existe, automaticamente o diabo existe. E se Deus existe, existe o céu, automaticamente existe o inferno. Então, a minha preocupação é olhar assim para o mundo e ver, meu Deus, quantas pessoas estão sujeitas a ir para o inferno. Então, sabe, eu amo as pessoas de uma tal maneira, assim, a alma delas, que eu não desejo que nenhuma vá para o inferno. Então eu pedi a Deus que me levasse para essas pessoas que perderam a esperança de vida, porque elas conhecessem a Deus e que elas fossem para o céu, né, logicamente. E muitas pessoas, infelizmente, estão nesse caminho que leva para o inferno, né? É pura realidade. Se vocês leem a sua Bíblia, vocês vão ver, por mais que sua Bíblia seja católica, mas lá está falando sobre o céu e também está falando sobre o inferno. Falando um pouquinho sobre o meu câncer, veja só, não foi nada do que eu andei comendo por aí que me causou esse problema. Por quê? Na minha casa, minhas irmãs, elas são de prova porque eu sempre tive besteira com a alimentação. Eu rejeitava facilmente certos tipos de alimento que eu sabia que ia me fazer mal, que ia me causar o próprio câncer, né? Então, assim, eu evitava comer certas coisas. Minha comida era muito regrada, entendeu? Às vezes eu ia para casa de minha irmã e ela fazia fazia um banquete. E eu comia o mínimo possível. Mas, quando uma coisa tem que acontecer com você, quando uma coisa está no seu destino, você não vai fugir dele. Faça o que você quiser, mas esse destino vai chegar para você um dia. Então, quem me segue há mais tempo na minha rede social, né? Ultimamente só estou usando o Instagram. Eu sempre mostrei, acho que alguns stories, né? Eu no hospital, tratando de uma anemia, uma anemia incurável. Porque eu fazia de tudo, fazia tratamento, né? Até chegava a pensar que eu estava bem devido ao tratamento, mas logo eu retornava com a mesma anemia. Então, quando foi um dia, eu olhei para o céu
E eu disse a Deus, Deus, se tu me queres trabalhando para ti, se tu queres que eu faça a tua obra, então me cura dessa anemia. E não foi nada não. Quando foi no outro dia, aí o médico falou pra mim, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, ele disse bem assim, corra e vá cuidar da sua anemia, viaje pra fora. Então eu comecei a me sentir mal, né? E de repente eu fui fazer meus exames para saber como eu estava e acusou, né, que eu estava assim no limite, né? O médico disse que eu tinha que fazer, eu tinha que repor o meu sangue, no caso, né? Então ele mandou eu lá em Belém, né? Porque agora eu estou aqui em Gabriel Lima, eu falo lá em Belém. Não tinha esses recursos, então eu precisei sair da minha cidade para me tratar, né? Então, quando eu cheguei lá nesse local, que foi em Salgueiro, né, que aqueles exames que eu fiz, aí foi que acusou que eu estava com o câncer. Só que eu não sabia que o câncer seria a minha, porque foi com o tratamento do câncer, né, que da quimioterapia e tal, que hoje eu estou curada da minha anemia. Então, assim, eu estou feliz, estou muito feliz com isso. Inicialmente, né, o câncer ele começou no meu intestino. Vê só, quando eu vim descobrir, já tinha passado para o fígado. Então, assim, meu fígado estava totalmente estragado, digamos, né? Que até hoje, tipo, para a médica eu tenho que fazer, tipo, transplante de fígado, né? Só que entre pessoas vivas. Mas Deus é tão maravilhoso comigo, porque ele falou pra mim que ia me curar e ele começou a me curar, né? Então ele me curou do câncer do intestino. Eu creio nisso porque os exames que eu faço agora não acusam mais o câncer do intestino, simplesmente porque eu eliminei esse câncer. Porque Deus disse que ia fazer algo na minha vida. Naquele dia Deus estava fazendo algo na minha vida e quando foi no outro dia eu eliminei o câncer, né? Então, assim, eu sei que o fígado não é nada. Sabe, Deus ele é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que diante da quimio que eu fiz, diante de toda a medicação que eu tomei, né, tipo, a reação era a mínima possível, né, então assim, os médicos sempre ficaram admirados com a minha reação diante de tudo quanto eu estava vivendo e da forma como logo eu ia conseguindo bons resultados. E eu sempre fui elogiada no hospital como uma das melhores pacientes em relação a me recuperar, né, de entrar e sair logo dentro das quimio. E, tipo assim, os resultados foram surpreendentes, né, como ainda hoje está sendo. Tanto que a médica falou que disse que ia dar para mim umas férias da quimioterapia, né, porque eu vou fazer futuramente outros exames mais específicos e vai ser estudado o caso de fazer a cirurgia ou não. Então, né, eu confesso que eu falo para todo mundo, eu falo para a própria médica, né, que eu me sinto como se eu não estivesse doente, sabe? Eu digo que quando eu estava com anemia, eu era doente, eu me sentia uma pessoa doente. E depois com o câncer eu me considero uma pessoa curada, uma pessoa com saúde, porque o que eu sinto, eu digo a vocês que nem se compara com o que eu sentia antes com a anemia, entendeu? Então, assim, eu estou muito bem para a honra e a glória do nome do Senhor, né? Porque tudo isso é para que o nome dele seja honrado, o nome dele seja glorificado e que as pessoas vejam que ele é real, o quanto ele é real. E que se você ainda não conhece, que você procure conhecer. Vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Bom, vou ficar por aqui porque eu falo muito. Vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu sou uma pessoa que fala mais do que o homem da cobra. E quem sabe, né? Vai surgir outras oportunidades. Eu estarei agora aqui conversando com vocês, né? Já que eu encarei esse meu trauma, né, de gravar vídeos. Você já conhece o meu defeito, né, meus olhos. Então, talvez eu volte aqui mais vezes.
Muito obrigada aí para vocês que me acompanham, que estão orando, né, por mim, intercedendo e crendo também juntamente comigo na minha vitória, que seria eu de mim também sem vocês, né? Vocês fazem parte da minha vida e eu devo muito a vocês, sou muito grata pela força e carinho que vocês estão me passando nesse momento que mais eu estou precisando.